Olá, Boa noite. bem-vindos. Bem-vindos, boa noite. Vamos começar mais um ITK Conecta. Hoje para falar de mais um tema muito pedido, que é dificuldade nos relacionamentos. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou explicar rapidinho para os que podem estar vindo pela primeira vez. O ITK Conecta é um programa que nós criamos já no início do ano passado, para a gente poder estar mais próximo de vocês. Então, a gente sempre traz assuntos ou convidados que possam agregar nesse caminho do autoconhecimento, nos temas que envolvem autoconhecimento. A ideia aqui não é uma aula, não é uma mentoria, não é nada disso. A ideia aqui é literalmente um bate-papo onde a gente possa interagir bastante com vocês. Vocês enviam as perguntas, a gente falando um pouquinho, trazendo um pouco da nossa experiência em consultório, nos cursos, para abordar um pouco sobre o assunto do dia, que hoje é dificuldade nos relacionamentos. A live ela fica salva e é uma live mais curta, de 30 minutos, e ela vai ficar salva no nosso feed aqui do ITK. Se você se incomoda com os comentários, eu vou pedir para você clicar o dedo aqui no meio da tela e eles vão abaixar. Mas a gente vai deixar os comentários abertos exatamente para a gente poder ter essa interação com vocês. Então vão enviando comentários, perguntas aqui no meio da live, que a gente vai respondendo dentro do possível, para ir conversando bastante com vocês aqui hoje, tá bom? Não é uma aula, então a gente está aqui para bater um papo com vocês. Então mandem as perguntas. Esse tema, dificuldades nos relacionamentos, é um dos temas que vocês nos enviaram, porque de tempos em tempos, se vocês prestarem atenção, a gente abre uma caixa de perguntas no ITK, falando sobre esses temas. E esses temas que nós estamos conversando nessas semanas são temas da última caixa que a gente abriu, que vocês enviaram para a gente. Então é sempre uma alegria quando vocês mandam um tema para a gente. Se você acha que esse tema é interessante e gostaria de convidar alguém para assistir a live ou chamar para a live, clica no aviãozinho e pode convidar as pessoas, o aviãozinho aqui embaixo, né? Para convidar as pessoas para estarem com a gente falando sobre um tema que todos nós vivemos: relacionamentos. Porque nós somos seres de conexão, nós somos seres de relacionamentos. Nós nos relacionamos, todos nós, não importa em que esfera. Então relacionamento é um tema que nos atinge a todos, ou nos chama a todos. Eu gosto muito de começar por isso aí que o Bruno falou. Quando a gente fala de relacionamento, as pessoas de imediato já tendem a falar assim, é um relacionamento amoroso, né? Um relacionamento de par, de casal. Mas a gente se relaciona o tempo todo, o dia inteiro. E o relacionamento não é necessariamente com seu namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa. Você se relaciona com os seus filhos, você se relaciona com colegas de trabalho, com funcionário, com chefe, com seu vizinho. Se você fala assim, não, eu não me relaciono com ninguém. Você só não se relaciona com ninguém se você tiver com Covid, trancado, isolado dentro de um quarto. Porque, com certeza, você passa por alguma pessoa. Ou pelo porteiro do seu prédio, ou cruza com seu vizinho. Não tem como a gente não se relacionar. O relacionamento faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. E como o Bruno falou, nós somos seres de conexão. Um tempo atrás eu até falei sobre isso numa meditação. Hoje muito se fala sobre amor incondicional, né? E o ser humano não é diferente de várias outras espécies animais. Por que o ser humano tem essa necessidade de se relacionar, de estar em bando, de estar pertencendo a algum local? Se você for olhar por diversas perspectivas, por exemplo, nós estamos inseridos em um sistema familiar.
Se a gente fosse independente, se a gente não precisasse se relacionar, por que a gente estaria num sistema familiar? Então esse é o primeiro ponto, eu acho, que mostra que a gente precisa se relacionar. E aí eu vou usar uma frase que uma grande amiga minha falou ontem nos stories, eu tava vendo, e eu falei, gente, isso é muito verdade, é fantástico. Se você quer fazer um teste, colocar à prova o seu autoconhecimento, vai conviver um período em família. Esse é o maior teste de autoconhecimento. Por quê? Os relacionamentos são extremamente desafiadores. A gente se relacionar é um desafio. É uma necessidade, mas é também um desafio. E aí a gente vai falar mais disso ao longo da live, mas eu já vou cantar essa bola aqui. É óbvio que dentro de um círculo familiar, onde você tem mais intimidade, onde você tem mais liberdade, esse relacionamento fica mais difícil. Por quê? Porque a gente deixa cair a máscara. E ali a gente pode ser quem a gente realmente é. Pode mostrar as nossas sombras, pode mostrar a nossa luz. E aí é com certeza que esse relacionamento é mais desafiador. Porque a gente não mede as palavras para falar com aquelas pessoas que a gente confia. A gente não pensa, muitas vezes, para ter determinada ação, para falar determinada coisa, com pai, mãe, irmão, marido, mulher, esposa. A gente simplesmente fala. A gente é o que a gente é. E muitas vezes isso é uma grande dificuldade nos relacionamentos. E é algo que a gente vem aprendendo a fazer há milhares de anos. A maior prova de que nós somos seres de relacionamento é que nós só estamos aqui hoje em função dos relacionamentos. Veja se vocês concordam com isso. A gente só está aqui hoje porque antes de nós, muitos seres se relacionaram. Muitos seres se encontraram. E porque lá atrás, no começo da nossa história, se nós não nos relacionássemos, se nós não estivéssemos juntos, em bandos, em grupos, em tribos, nós não teríamos sobrevivido. Nós não teríamos sobrevivido, porque sozinhos nós não teríamos sobrevivido. Então a maior prova de que os relacionamentos são fundamentais nas nossas vidas é que nós só estamos aqui hoje em função deles. Porque o ser humano é um dos seres, né, que mais precisa de cuidados. Então se a gente não tiver um relacionamento, se a gente não tiver alguém que cuide de nós por um tempo, para que depois a gente possa seguir se relacionando com os demais, a gente não sobrevive. Então essa é a grande prova de que os relacionamentos nos trouxeram até aqui. Então isso é ponto. Todos nós nos relacionamos. Todos nós, e todos os dias nós nos relacionamos. Então isso é um fato. Quando a gente fala sobre dificuldades nos relacionamentos, qual é o primeiro olhar que a gente gosta de trazer? Primeiro, olhe para dentro de você. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala de relacionamentos. Geralmente, relacionamentos complicados são reflexos de um interior complicado. Conflitos nos relacionamentos geralmente são reflexos de conflitos interiores. Relacionamentos desorganizados geralmente são reflexos de um interior desorganizado. Sabe aquela pessoa que briga com todo mundo? Eu não sei se tem na sua família. Geralmente na família tem um ou dois premiados. Aquela pessoa que vai no restaurante, ela briga, ela reclama, a comida não tá boa, a comida tá ruim. Vai viajar, nossa, mas esse lugar é muito ruim. Vai numa loja, nossa, mas eu fui muito mal atendido, o serviço aqui é péssimo. Tudo reclama. Em todos os relacionamentos tem atrito. Olha como é essa pessoa internamente. É uma pessoa bem resolvida? É uma pessoa centrada? Começa a perceber, as pessoas que são essas pessoas premiadas, que tudo acontece com elas, começa a olhar como é que elas são, como é que elas se comportam entre elas, como é que ela se comporta com ela. Então esse é um grande sinal que se a gente quer melhorar a questão das dificuldades nos relacionamentos, nós precisamos cuidar de nós, das nossas questões, porque quando a gente cuida das nossas questões, aí nós estamos
mais prontos, mais preparados para nos relacionar? Completando isso que o Bruno falou, o que eu vejo muito acontecer nos relacionamentos? Alguém querer ser o dono da verdade. Então, por exemplo, a discussão, né, pontos de vista diferentes é fundamental para um relacionamento. Só que geralmente, quando isso acontece dentro de um relacionamento, em qualquer nível de relacionamento, virou uma briga, virou um embate. Por quê? Eu não tenho abertura para ouvir o que o outro está me dizendo. Isso no Leader Training a gente costuma diferenciar. E aí eu não sei se vocês sabem a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um ato fisiológico, que qualquer pessoa que não tenha problema de audição, ouve. Então, eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo. Agora, escutar é o ato de ouvir, então você ouve o que a pessoa está falando, e aí você tem a compreensão. Você está prestando atenção naquilo que está sendo dito. E aí você consegue absorver o que a pessoa está falando. Essa é a diferença entre ouvir e escutar. E aí o que acontece? Muitas vezes quando a gente diverge de determinado ponto da pessoa, a gente imediatamente para de escutar. A gente fecha a escuta e começa só a ouvir. Você tá ali, a pessoa pode estar gritando na sua frente, é óbvio que você vai ouvir. Mas você já parou de escutar. Você já se fechou totalmente. E aí qual que eu vejo que é o grande problema, a grande dificuldade dos relacionamentos? O meu é melhor do que o dele. Então o meu ponto é o que está certo. O meu ponto é o que é melhor. O meu ponto é o que é a verdade. E para o outro é óbvio que o ponto dele que é o melhor, o ponto dele que é a verdade, o ponto dele que está correto. O que acontece? E aí eu já falei disso para vocês quando eu falei sobre empatia. Quando eu nasci, eu ganhei aqui o meu óculos. O Bruno, quando nasceu, ganhou o óculos dele. E você, quando nasceu, ganhou o seu óculos. E durante a nossa vida, a gente vai preenchendo a lente desse nosso óculos. Com as crenças, princípios e valores que a gente vai adquirindo durante a vida. E eu vou ganhando as minhas crenças, tendo as minhas crenças, os meus princípios, os meus valores. Com isso eu vou criando o meu senso de certo, errado, correto. E vou baseando a minha vida em cima disso. E cada um aqui dessa forma. Só que aí de repente eu encontro uma pessoa que tem um posicionamento diferente do meu. E aí a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente colocar política, futebol e religião, já vira um fuzuê aqui nessa live. Agora, quem tá certo? Qual é o melhor? Não existe o melhor. Não existe o que tá certo. Existe o melhor para mim, de acordo com as minhas necessidades, de acordo com os meus princípios, de acordo com os meus valores. Existe o melhor para você, de acordo com os seus princípios, de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus valores. E aí, eu vou dar um exemplo para passar a palavra para o Bruno. Hoje eu estava atendendo uma cliente e ela tá com uma dificuldade no relacionamento com o noivo dela. E aí, eles quebraram o pau no domingo. Por quê? Ela foi almoçar na casa dos pais no domingo. E ela foi para casa dos pais, junto com o noivo. E ela ficou 6 horas. Esse almoço durou 6 horas. E aí, na volta de casa, o noivo dela falou assim: eu não gosto de vir almoçar na casa dos seus pais e ficar o dia inteiro aqui. Porque a gente perde muito tempo, eu não posso fazer as coisas que eu quero fazer. Tenho que ficar aqui com a sua família. Pra mim, a gente viria só almoçar e ir embora. E aí, virou assim, a briga do ano por conta disso. Qual que é a questão? Ela tem um ponto de vista, ela tem uma vontade, ele tem outra. Isso não conversado vira um tsunami. Muito bom. E linkando com isso que o Rafa está falando, uma pessoa perguntou no começo da live dizendo assim: reconhecer que existem diferenças não é sufocar quem eu sou. Era mais ou menos isso a pergunta. Reconhecer que existem diferenças significa reconhecer que existem diferenças. Só isso. Não significa que sufoca quem eu sou.
O outro pensar de uma forma diferente da minha não sufoca quem eu sou, não destrói quem eu sou, embora muitas vezes inconscientemente nós acreditemos nisso. Por isso que existem brigas homéricas nas famílias, principalmente em reuniões de família, onde você tem que provar o seu ponto de vista a todo custo, porque se você não provar é como se você fosse desaparecer, como se você fosse se destruir. Então, perceber que o outro tem um ponto de vista diferente do meu não faz com que eu deixe de ser quem eu sou. Só me dá uma amplitude maior de visão, para que eu possa entender que as coisas são assim. Porque você tem o seu ponto de vista e o outro tem o ponto de vista dele. E muitas vezes aquilo que é o melhor para o relacionamento não é nem o ponto de vista de um, nem o ponto de vista do outro. Agora, o que acontece muitas vezes é eu fico tentando provar meu ponto e o outro fica tentando provar o ponto dele. E a gente esquece de construir aquilo que é melhor para nós. Entende? Esse é um dos pontos muito importantes. E emendando numa pergunta que também fizeram no começo da live, perguntaram qual é a opinião de vocês sobre o ponto-chave dos relacionamentos, ou o que é o X dos relacionamentos. Eu acredito que a gente tem opiniões diferentes em relação a isso, ou não. Mas eu costumo dizer que eu tenho duas opiniões em relação a isso. Uma opinião que é muito bonita, que é numa outra esfera, que para mim o ponto-chave do relacionamento é a conexão. Isso é uma esfera que está por trás. Se eu de verdade olho para o outro com verdade, como um ser humano único, com suas questões únicas, e posso respeitar isso, isto é conexão. Isto é conexão. Eu me relaciono com o outro como ele é, e não como quem eu gostaria que ele fosse. Embora eu gostaria que ele fosse de outro jeito muitas vezes. Mas quando eu me relaciono de verdade, com conexão, eu olho para o outro como ele é, com suas dificuldades, com as suas qualidades, com suas coisas que lhe são fáceis de construir, com as coisas que são difíceis, ponto. Então esse para mim é um ponto-chave muito, muito bonito e que está por trás, na minha opinião. E existe outro ponto-chave que eu gosto de chamar de ponto-chave que é prático para todos os relacionamentos, que é a comunicação. Comunicação é muito importante nos relacionamentos, porque na maioria das vezes eu falo A e o outro entende B. Como eu faço para resolver isso? Trabalho a minha comunicação. Se eu estou falando de um jeito que o outro não está entendendo, eu preciso mudar a forma que eu falei. Ah, mas eu falei para ele 20 vezes e ele não entende. Você falou 20 vezes do mesmo jeito. Você pode falar 80, não vai entender. Não entende de jeito nenhum. Agora, se você muda a sua forma de se comunicar, essa é a grande diferença, né? E quando eu falo de conexão, dentro da conexão engloba todas as coisas. Amor, respeito, isso é conexão. Amor, respeito, empatia, confiança. Se há conexão, há tudo isso. E a comunicação é uma questão bastante prática, que a gente pode trabalhar todos os dias para melhorar os nossos relacionamentos. Agora, se você tem a sensação de que você está sendo sufocada, né, que você como a sensação do tipo, eu tenho que abrir mão do que é bom para mim para não discordar ou para conseguir manter o relacionamento, eu te convido a olhar um pouco para isso. Porque o que acontece? Ninguém tem o poder de te fazer abrir mão daquilo que é essencial para você. Como ninguém tem o poder de te despertar um sentimento de raiva, medo, tristeza ou alegria, né? Tudo isso são questões que estão aí dentro de você. O que geralmente acontece nesses embates, nesses enfrentamentos dos relacionamentos a gente ouve, né, escuta uma opinião diferente da nossa. Mas porque a pessoa está falando aquilo, não quer dizer que ela está enfiando aquilo goela abaixo de você. Você vai decidir se aquilo faz sentido ou se não faz sentido. E aí, qual seria o caminho ideal? Exatamente o que o Bruno falou agora. Eu coloco meu ponto de vista, ele coloca o ponto de vista dele. Ok. E agora? O que a gente vai fazer? Porque muitas vezes todo mundo tem o mesmo objetivo. Sair do ponto A e chegar no ponto B. Só que para mim a gente tem que ir numa linha reta. Para o meu parceiro, eu tenho que sair aqui do A, fazer uma curva, depois virar 90 graus para a esquerda, 180 para a direita, para chegar.
Então, o objetivo muitas vezes é o mesmo. O que acontece é opiniões diferentes de como atingir este objetivo. E aí, para isso, se a gente pudesse ter essa maturidade de, olha, o meu ponto de vista é esse, eu acredito assim, 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 e coloco este ponto de vista. O outro coloca o ponto de vista dele. Os dois com essa abertura de escutar, a gente conseguiria construir coisas muito maiores juntos. Nos relacionamentos, eu digo. Porque a gente se limita muito a achar que a gente é o dono da verdade, que a gente é o dono da razão. E que o outro tem que seguir aquilo que eu tô falando. E aí vem o segundo ponto, que eu vejo que é uma grande dificuldade. Eu começar a idealizar a ação do outro. Ou seja, vamos supor, eu vou dar um exemplo agora de casal. Dia dos Namorados, ou aniversário, ou qualquer data que geralmente se dá presente. Você tá lá, você se relaciona, e aí você fala assim, eu espero que agora, nesse Dia dos Namorados, a minha namorada, meu namorado vai chegar em casa e vai me dar lá o presente X. Só que você não falou pro seu namorado, não falou pro sua namorada que você tá esperando que ele vai chegar com presente X. Você criou isso na sua cabeça e nem sequer tocou no assunto. Aí você tá lá esperando o presente X. E já tem quase aquela certeza que você vai ganhar o presente X. Porque ele me conhece, ele sabe que é isso que eu tô querendo. E começa a criar todas as histórias na sua cabeça. De repente chega essa data. Seu aniversário, Natal, Dia dos Namorados. E ele chega com o presente Y. Nada. Um livro, por exemplo. Nada a ver com aquilo que você estava imaginando. Você estava imaginando que você ia ganhar uma roupa, um sapato, qualquer coisa assim, uma joia, e de repente você chega e ganha um livro. Como que você vai ficar? Muito feliz, não é? Que ganhou um livro. Provavelmente você vai ficar possessa, porque você tinha certeza que você ia ganhar aquele presente. Só que aí você para e pensa, quando que você falou que você queria ganhar a joia, o sapato, uma roupa, o que quer que fosse? Nunca. Só que a gente cria internamente uma expectativa em cima das pessoas. A gente imagina que a pessoa vai ter determinada ação. A gente imagina que o outro vai fazer de determinada forma. E aí, sem comunicar para o outro que a gente está esperando isso dele, a gente só continua esperando. Até a gente perceber que não vai acontecer o que a gente está esperando. Talvez possa acontecer, né? Mas geralmente não acontece. E aí, quando não acontece, o que a gente faz? Fica puto. E aí briga com o outro, porque você não fez do jeito que eu queria, que não sei o que, e o outro não está nem sabendo que você queria isso. Então, muitas vezes, o grande problema, a grande dificuldade nos relacionamentos é a comunicação. Isso. E a gente precisa se comunicar o tempo inteiro. E quando isso acontece, isso é o oposto da conexão. Porque eu me relaciono com o modelo que eu criei do outro e não com o outro. O outro não lembra da data. O outro presente não é importante para ele. Aí eu crio um modelo, fico esperando e quando não sou atendido, vira essa grande confusão. Dicas práticas para isso, que é como o Rafa disse. Primeiro, perceba que você tem uma forma de agir e o outro tem outra. São perspectivas diferentes. Aceite isso. É diferente, ponto. E aí a gente pode construir as coisas em conjunto. Dica de comunicação em relação a isso. Quando uma coisa dessas acontecer, perceba a diferença da comunicação. Uma coisa é dizer assim: você não se importa comigo, você não me ama, olha que absurdo, você não me deu presente. Isso é uma forma de comunicar. Outra forma é dizer assim para o outro: quando eu fiquei esperando aqui que você me desse um presente, olha a expectativa que eu criei. Eu fico muito triste quando eu não recebo o presente que eu imaginei que você me daria. Mas eu sei que essa é uma expectativa minha. Na próxima, se você quiser me dar um presente que eu vou gostar muito, é disso que eu gosto. Percebe? É completamente diferente. Isso é uma dica de comunicação. Funciona demais. É só dizer como eu me sinto. Não é que o outro é culpado. Você é um irresponsável, não se preocupa com nada.
Quando isso acontece, eu me sinto assim, porque eu criei essa expectativa. Isso muda tudo. E outra dica, que eu acho que é de ouro nesse tipo de situação. Todos nós que estamos aqui somos adultos, certo? Porque esse é um conteúdo de reflexão, então eu acredito que todos que estamos aqui somos adultos. Veja se vocês concordam com isso que eu vou dizer agora. O grande problema é que na maioria das vezes nos nossos relacionamentos estão se relacionando as crianças e não os adultos. Porque quando eu quero o presente do meu jeito, que eu escolhi, se você não me dá o presente... Esse é o comportamento da criança. Quando você não me atende do jeito que eu quero, me dá tudo aquilo que eu faço, me dá o carinho que eu espero, não cuida de mim, como os meus pais cuidaram de mim, por exemplo, é a criança se relacionando. Percebe? Muitas vezes quem está brigando são as crianças, porque quem fica bravo, bate porta, é a criança. Quem fala, eu nunca mais falo com você, sai da minha frente, é a criança. Esse não é um comportamento do adulto, esse é o comportamento da criança. E a Paty está falando aqui das crianças feridas, exatamente, das crianças feridas. Então, começa a olhar nos seus relacionamentos, quantas vezes quem brigou, quem discutiu, quem jogou coisa no chão, quem saiu de casa, foi a criança. Quem deu piti foi a criança e não o adulto. Quer melhorar o seu relacionamento? Cuida da criança. Como cuida da criança? Agora nós vamos vender o nosso peixe aqui. Quer cuidar da criança? Quer olhar para isso? Vem para a nossa mentoria da criança ferida no final do mês. É um mergulho de 3 encontros, são 3 dias. Eu, Rafael e a Carla, falando sobre criança ferida. Então, quer cuidar do relacionamento? Cuida da criança. Porque as nossas crianças aqui dentro, muitas vezes elas são muito bravas. Muito bravas. E aí elas fazem uma grande confusão quando elas não ganham o presente que elas querem, quando elas não são atendidas do jeito que elas querem, quando elas não recebem o amor do jeito que elas querem. Eu gravei um vídeo ontem falando disso. Muitas vezes a gente tem atitudes que não são condizentes com a nossa idade. E aí quando a gente fala adulto e criança aqui, adulto é a idade que você tem hoje, independente da sua idade. Se você tem 18 anos, se você tem 99 anos, você é adulto. E aí, isso para a visão da psicologia transpessoal. E aí, qual que é o problema? Eu me pego hoje, com 30, 40, 60 anos, tendo atitude que eu falo, meu Deus. E aí, não é o adulto que está agindo aí dentro de você. Muitas vezes, quando a gente tem essa atitude, a gente fala assim, imagina, eu não faço isso. E é óbvio que talvez você, adulto aí, não faça. Só que quem está agindo nesse momento não é você, adulto. É você, criança. É a sua criança ferida. Porque o que acontece? Muitas vezes, o que acontece na situação que se gera uma criança ferida são os que a gente chama de nós emocionais. E a gente começa a ficar preso a esses nós emocionais. Então, lá atrás, no Natal, eu tinha a expectativa de ganhar um presente X do meu pai ou do Papai Noel. E eu ganhei o presente Y. Então, eu fiquei traumatizado. Por quê? No Natal eu ganho um presente diferente. E aí, passam-se 20 anos, 30 anos, já tô casado com filho, nem tenho mais, de repente, pai e mãe. E chega o meu parceiro ou minha parceira me chega no Natal com um presente. E eu achando que eu ia ganhar a joia, o relógio, o que fosse. E de repente eu abro a caixa, é o livro. Papai Noel errou. E aí, o que volta nesse momento é esse nó aqui. Por quê? Esse simples gesto de abrir e ver que não é o que você estava esperando, que teoricamente era uma coisa para você fechar e falar, ok. Como muitas vezes você ganha em amigo oculto da firma, por exemplo, coisa que você nunca vai usar, você fala, ok, tá aqui, ou eu dou para alguém, ou alguém em casa vai usar. Não. A hora que você abre esse presente e vê que não é o que você queria, sobe a raiva, sobe o medo, sobe a tristeza, tudo como se fosse naquele momento que gerou essa criança ferida. E aí você fala, da onde está vindo isso? Desse nó emocional, dessa criança ferida. Como que você olha para isso? A partir do momento que você, primeiro, reconhece que tem uma criança ferida. Reconhece que você tem esse tipo de comportamento. Reconhece que tudo isso está aí dentro de você. E aí você se permite
trabalhar e mergulhar essa criança ferida. A mentoria, que a gente vai fazer agora, dia 26, 27, 28, que é final de semana que vem, é uma das possibilidades. A gente faz um mergulho profundo nesse trabalho da criança ferida, de forma prática, teórica e vivencial, para abordar um pouco desse assunto. Por quê? A gente precisa, eu falo, nós que estamos aqui nessa live, adultos, reconhecer qual que é o momento da nossa vida em que está agindo a criança e qual é o momento na nossa vida que está agindo o adulto. Essa função cabe a vocês aí. Porque a criança, não é que a gente não pode ser criança, não é que a criança não cabe na nossa vida, mas a criança não cabe comandar as nossas atitudes de adulto hoje. Porque hoje você não é mais uma criança. Você precisa se resolver. Você precisa se responsabilizar pelas suas atitudes de adulto. E quando dois adultos se relacionam, vocês vão começar a perceber que é completamente diferente. Dois adultos podem dizer, eu me sinto assim, o outro diz, eu me senti dessa forma. Eu penso assim, o outro diz, eu penso dessa forma. E não precisa mais daquele embate, não precisa mais daquela situação. Então isso é transformador nas nossas vidas. Para que a gente possa, como o Rafa falou, de repente acontece um negócio que é desse tamanhinho aqui, e eu dou um piti desse tamanhão aqui. Não tem conexão, não faz sentido. É o comportamento da criança atuando. Então, esse é o nosso convite. A gente foi rápido a nossa live, o papo é bom, passa rápido. Então, a gente espera que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma vocês. Compartilhem. A gente vai falar mais sobre isso. Surgiu alguma dúvida? Tem o meu Instagram, tem o Instagram do Rafa. Mandem mensagens pra gente. Algumas pessoas estão perguntando se a mentoria ela é online. A mentoria ela é online, então você pode fazer de onde você estiver. Tem pessoas aqui dizendo que já fizeram e vão fazer de novo. Aí você pergunta, nossa, mas você já fez, por que vai fazer de novo? Quem vai fazer de novo já tem a resposta. Nós temos aqui dentro de nós muitas crianças feridas. Às vezes na mentoria você trabalhou uma criança e agora eu quero trabalhar uma outra criança. Eu quero ver sobre um outro aspecto. Então, quem vai refazer, muito bem-vindo, venham refazer. Quem quer fazer, venha, se inscreve lá aqui no Instagram do ITK Treinamentos, tem as peças, tem o link, você pode clicar lá, se inscrever, veja se é possível para você, quero ajustar, manda mensagem para a gente. O nosso objetivo é que você venha fazer, porque é muito gostoso estar com vocês. Então, muito bom. O processo é 100% online, tem algumas pessoas que estão perguntando. A mentoria é 100% online, o Instituto tá com tudo suspenso de presencial, a gente está trabalhando só online. Então, aqui, agora que sair da live, no perfil do Instituto tem o link, você consegue fazer toda a sua inscrição online e a mentoria, os 3 dias são online, tá? Você pode fazer de onde você quiser, a gente vai fazer 100% online. E já tem algum tempo que a gente vem fazendo online. E a mentoria, ela é exatamente menor, porque a ideia é exatamente que a gente possa ter essa interação mais individualizada com cada um. Então a gente responder todas as perguntas de um a um, ter a réplica, a tréplica, e a gente realmente conseguindo solucionar o problema de cada um durante a mentoria. Fora as vivências e tudo mais. Não é o dia todo, são 50 minutos cada encontro. Geralmente a gente passa um pouquinho do horário, quem já fez sabe, porque a gente gosta realmente de responder todas as perguntas, estar ali com vocês 100%. Se inscrevam, a gente espera vocês e a gente volta na semana que vem com mais alguma live para conversar aqui com vocês. Se ficou alguma dúvida ainda dessa live, se vocês precisarem de ajuda para inscrição, o meu Instagram, o Instagram do Bruno, o aqui do ITK, todos estão à disposição. O do Bruno é @bmalatrazzi, o meu é @rafael_kadomoto. A gente está aqui para vocês, para o que puder ajudar. E por favor, continuem mandando sugestões de temas que aí nas próximas semanas a gente vai trazendo esses temas, tá bom? Porque se vocês não mandam sugestão de temas, a gente às vezes fica sem ideias. E continuem vindo nas lives, porque se vocês não vêm, não é tão legal a gente falar. Quando tem bastante gente, quando está todo mundo aqui, todos vocês que participam, fazem perguntas, isso é muito bom. A gente adora estar com vocês, é muito bom. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau.